agora você é o fiscal deles dois. Não fica aí, ajudar os dois. Qualquer coisa, se o papai estiver falando demais, você me diz, olha, eu não posso não, você não pode. Comigo ele pode brigar, com você ele não pode brigar não. Não é isso. Você encheu o peito e falou, pastor, não preciso de cola, não preciso de nada. Então, não fala primeiras damas não, por favor. Né? Agora não é a hora de ser mais educado. Agora é a hora de ser... Né? Agora empina o peito, ergue, vai que é tua, Rebus. Não é Tafarel não, vai que é sua. Meu amor, há exatamente 10 anos, 8 meses e 24 dias, essa foi a primeira vez que nós nos falamos. Um aplicativo de mensagem do Facebook, onde enfim, nós sentávamos aqui na igreja em locais diferentes, né? E um belo dia, eu sentado naquele fundo lá onde está a Dona Chile, aí sentou-se ali onde está a Viviane, na minha frente. E a primeira coisa que eu acho, não sei, ela reparou é que eu sento, eu fico com uma mania de Oswaldo, batendo o pé. Eu já tive várias reclamações sobre isso, mas não consigo parar, é um toque. E eu notei que ela sentou, ela olhou para trás porque o meu tênis estava fazendo barulho. Não sei se foi isso. E eu reparei. E diante daquele olhar, eu sentado no fundo, o culto rolando, eu falei assim, talvez, Senhor, fosse essa, né? E fiquei quieto, não falei nada, nem sequer cumprimentei Thaís. Acabou o culto, fui para casa. Sempre gostei de estar sozinho, andar sozinho. Não falei isso para ninguém até então. Enfim. E comecei a postar algumas coisas assim, por admiração. Num outro domingo, Thaís sentou mais ou menos onde está a Dona Maria. Sentou Thaís, Rose e Douglas. E Thaís jogou o cabelo para trás, né? Sentou, jogou o cabelo. E eu pensando comigo, falei assim, pô, cabelo bonito. Mas, enfim, vamos nós, né? E continuei postando minhas coisas no Facebook. Enfim, além de falar do Flamengo, né? E fui nessa batida. E assim, geralmente as pessoas falam assim, as mulheres guardam datas. E eu, por trabalhar muito com datas e números, enfim, e algumas coisas, eu não esqueço esse dia. Dia 14 de novembro de 2014. Era um dia à tarde, onde eu estava em casa, tinha acabado de chegar em casa, e como eu falei de manhã, eu tinha uma correria meio louca já nessa época. E eu tinha, se não me falha a memória, 3 telefones e um tablet. E em meio àquelas ligações, em meio àquelas loucuras, eu já tinha postado as minhas coisas, porque eu tinha tido alguns minutos, né, de tranquilidade. E quando cheguei em casa, parei o carro, estava com o carro do meu irmão, parei o carro e entrou uma mensagem no tablet, no Facebook. Boa tarde, posso te fazer uma pergunta? Quem é esta mulher que você posta todas essas coisas? E eu, sem pestanejar, respondi de bate-pronto, você. E, enfim. Um silêncio. Daquele momento eu tava chegando em casa e estava dando graças a Deus que eu iria me livrar dos telefones e do tablet. E eu fiquei com aquele tablet na mão o resto da tarde, à noite.
fui dormir por volta de quase 1h da manhã e nada no tablet dá uma resposta nem nenhuma mensagem. Falei, quer saber, já falei mesmo, agora vamos ver que bicho dá. E no dia seguinte continuei com a mesma batida. E no final desse dia eu estava vindo para casa, estava sentado no trem, o tablet mexeu dentro da mochila, eu peguei o tablet e olhei, era a mensagem dela. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, absoluta. E veio outro silêncio. Enfim, beleza. Tá bom. E vida que segue. Passaram-se 3, 4 dias, eu estava um dia de sábado em casa, à noite, e eu sou um cara muito viciado em televisão, estava vendo um filme, né? E ela entrou no Messenger lá, o tablet vibrou lá em cima da mesa, e eu fui olhar, era a mensagem dela, me responde uma coisa, quantos anos você tem? Eu falei, pô, essa garota quer o quê, cara? Essa vida da minha vida. Aí respondi, 42 anos. Eu falei assim, 42 anos, digitei o tablet em cima da mesa, falei assim, agora já era. Aí com uma menina de 20 e poucos anos vai querer alguma coisa com um cara de 42 anos. E, enfim, passaram-se o sábado e o domingo. O domingo ela não esteve aqui na igreja, não veio à igreja. E passou a semana e eu postando as minhas coisas e postava e assim já direcionado, de uma forma direcionada. E no sábado seguinte ela me deu boa tarde, eu comecei a puxar conversa e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E assim foi quando eu lembrei de Santana. Eu falei assim, pô, eu sou amigo do cara, eu jogo bola com o cara me tem como amigo, quando me vê, me abraça, e enfim. Chegou a falar algumas coisas para mim que, enfim, só me fez admirar mais um pouco, e, enfim, eu, pensando nisso, falei, caramba, o que eu vou fazer? E assim, a primeira coisa eu falei assim, eu tenho que conversar com ele. Eu preciso conversar com ele. E conversei com Rose. A Rose falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, Rose, certeza como o ar que eu respiro. E tenho certeza também que Deus está comigo nessa situação. E Rose ficou me olhando e deve ter falado assim, esse é doido. Mas, enfim, continuei eu com a minha loucura, né? E uma sexta-feira, eu estava saindo do trabalho e ela me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, pô, o menino não quer nada comigo, não falou nem que sim, nem que não, quer saber o que eu vou fazer na minha vida em plena sexta-feira. Mas eu confesso que eu não tinha nada para fazer, eu ia para casa. Falei, pô, cara, eu tô saindo do trabalho agora, eu tô indo para casa. E ela falou assim, e como é que foi o dia? E, enfim, a conversa engrenou. Naquela sexta-feira até mais ou menos quase que meia-noite. E assim, eu conversei ela perguntando como é que era lá onde eu morava, como se não soubesse, porque vivia lá com Camila, né? Mas perguntando como é que era, o que tinha, o que não tinha. E, enfim, eu falei que no quintal tinha um pé de jaca. O pastor sabe dessa, o pastor lembra dessa, o Aldeck lembra dessa. Eu falei, tem um pé de jaca, ela falou, eu adoro jaca. Eu nunca tinha subido num pé de jaca na minha vida. Meu irmão era igual o gato, subia, pé de jaca, muro, isso, eu nunca tinha subido num pé de jaca na minha vida. Eu vou dar um jeito. Nesse ponto eu acho que eu levo vantagem com ele, que ele faz essas peripécias, mas assim, vamos dizer assim, na história do MacGyver, do desenrolo, eu só era mais astuto. Falei, vou dar meu jeito. E tinha um camarada que morava no quintal do lado, que tinha, no meu quintal lá tem pé de jaca mole, e no quintal dele era jaca madura, jaca dura. E, pô,
eu falei, cara, eu tenho que levar uma jaca para essa menina. O que eu vou fazer? Aí tô lá lavando uma unuzinha lá no quintal que a gente tinha, né? E aí o camarada passou na rua e falou assim, qual é, vizinho? Caiu a jaca, ela tá afim, vamos fazer uma barganha? Eu falei, meu parceiro, vamos fazer uma barganha sim. Eu te dou uma jaca mole que tem aqui, só que tem duas ali no pé. Tu vai arrancar as duas, uma tu leva, me dá a outra dura e tá tudo certo. Aí ele, não, tá beleza, então já é. Foi lá, subiu no pé de jaca, arrancou as duas jacas. Peguei uma, guardei dentro da mala do carro e guardei a dura lá pra gente comer, que era o que a grande maioria do pessoal lá em casa gosta, né? E aí no domingo cheguei aqui com a jaca toda pra ela. Aqui só a jaca. Enfim. Falou, pô, mas aí que não sei o que, enfim. Começou aquela conversa do que pode, não pode, vai, não vai, enfim. Eu falei para ela assim, vamos lá para casa, vamos almoçar lá em casa. E ela falou assim, eu estou meio preocupada com a minha mãe e o meu pai. O que eles vão dizer? Aí eu peguei, liguei para a Camila, falei assim, Camila, a situação é a seguinte. Tu vai chamar a Thaís para almoçar aqui em casa, tá? Tu vai para a igreja. Livre demais, foi um sábado. Menino, foi um sábado. No domingo que eu trouxe a jaca que já estava esquematizado para ela vir almoçar. Falei, tu vai para a igreja amanhã, lá tu vai desenrolar, vai trazer Thaís para almoçar aqui e deixa o resto comigo que aqui eu resolvo. E, enfim, por aí foi. Camila convidou, falou com a Rose, tia, ela vai almoçar lá em casa, vai almoçar comigo, enfim. E justamente nesse dia 7 de dezembro de 2014 foi que nós demos o nosso primeiro beijo no banquinho criado pelo seu Oswaldo lá no quintal de casa. E naquele dia 7 de dezembro de 2014 eu comentei com ela, falei assim, isso não vai passar, não chega a 7 de dezembro de 2015, porque ainda esse ano a gente vai se casar. E ela me olhou assim, como assim, esse cara é maluco mesmo. E eu querendo conversar com o Santana e falei para ela assim, não tem como eu te prometer nada, nem eu firmar nada com você. Eu tenho você como minha namorada, eu vou te respeitar por isso, mas eu preciso conversar com seu pai. Ela falou assim, meu pai viaja muito, meu pai quase não para em casa, e assim, minha mãe já falou para ele, e ele está meio que chateado porque tu é amigo dele, isso, aquilo, outro. Eu falei assim, pronto, já sabia que o cara ia ficar meio chateado com isso, mas vamos nós. E no domingo seguinte, Santana tinha chegado de viagem e estava ali, ela me ligou. A gente tinha acabado de chegar em casa da igreja. E minha mãe tinha feito almoço, nós almoçamos, eu falei para ela assim, eu vou ali. Ela falou, vai onde? Porque a dona Angelita, se você não disser onde vai, até hoje, ela fica chateada. Até hoje. Vive no mundo, tem que saber que tem uma mãe, tem um pai, tem que dizer onde vai, se não disser, enfim. Eu falei, eu vou ali. Ela falou, tu vai onde? Eu falei, eu vou ali, vou resolver o negócio. Ela foi resolver o que? Eu falei, coisa minha. E peguei a unuzinha, vim, parei ali nesse portão. Santana estava ali no quintal, mexendo, não sei o que, um carro que ele tinha ali. E eu botei a cabeça ali no portão e falei assim, irmão, quero falar com você. E ele me olhou para a cara dele e falou assim, agora não dá que eu estou ocupado. Ou seja, não adianta que eu não vou te dar minha filha. E eu falei assim, não, tá tranquilo, irmão. Eu espero, encostei na urna e fiquei encostado. Aí ele falou assim, cara, tem muita coisa para fazer aqui, eu vou demorar. E eu falei para ele assim, eu espero. E depois de mais ou menos uma hora e meia, ele olhou para mim e falou assim, cara, daqui a pouco tá na hora de vir para a igreja, tu tem que buscar a tua mãe. Eu falei assim, cara, se eu não trouxer minha mãe na igreja hoje, e eu conseguir falar com você, eu estou satisfeito. Seja por bem ou seja por mal, mas eu vou falar com você. Você pode ficar à vontade, fazer o que você quiser o dia todo, mas eu vou falar com você. E aí Santana falou assim, vem cá, vamos ali, vamos lá em cima no terraço.
Falei, vamos no terraço. Aí pensei, falei assim, pô, esse negão vai me jogar lá de cima, mas, enfim, vamos lá. Subimos e ele começou, cara, vou te falar uma coisa, pô, a gente é amigo, isso, e, pô, tu já fez as contas de quantos anos tem de diferença entre vocês dois? Eu falei assim, 19 anos. Falei, 19 anos, 42. E ele me disse assim, e esse namoro, tu acha que tem futuro? Eu falei, cara, deixa eu falar, posso falar? Aí ele, não, eu estou te fazendo as perguntas porque eu preciso saber por que você. Eu falei assim, vamos encurtar então a conversa. Hoje são 5 de janeiro. Você pode marcar aí no dia 1º de agosto de 2015, eu estou casando com a sua filha. E ele me olhou e falou assim, eu falei assim, cara, você me desculpa, mas assim, eu ainda não comuniquei, eu falei para ela que eu iria me casar com ela, há um mês atrás. E eu estou reafirmando isso para você, eu não marquei data, eu vou falar para ela agora, quando a gente descer, que no dia 1º de agosto de 2015 eu estou casando com ela. Aí ele falou assim, por que a data dia 1º de agosto? Ou tu está entrando naquela história do agosto de Deus? Eu falei assim, não, dia 1º de agosto eu estou me casando com ela. E ele falou assim, você sabe que Thaís é meio sistemática. Mas que o pai dela, Thaís é meio sistemática. Você sabe que daqui a pouco eu falei assim, não, dia 1º de agosto eu estou me casando com ela. Se a gente descer agora, chegar lá embaixo, e eu falar isso, e ela falar que não, meu amigo, eu vou apertar a sua mão, vou te dar um abraço, vou sair e não volto mais. E também não falo mais nada. E acho que ele contou com essa outra, né, que ele não queria perder a filha dele, não. Falou assim, vamos embora, chegar lá, vai falar que não, então vamos embora ver seu filho, vamos descer. Descemos. Chegou embaixo, ele falou assim, Rose, ou Lindona, como ele chama a Rose, Lindona? Conversei com ele e ele falou, olha só, ele falou que vai casar com ela dia 1º de agosto, agora, 2015. Aí a Rose falou assim, 1º de agosto de qual ano? Ele falou, agora, 2015. Aí a Rose falou assim, eu falei, é isso mesmo. E perguntei para ela, falei, você quer casar comigo? E ela falou assim, sim. Eu falei, então dia 1º de agosto de 2015 a gente está se casando. E há exatos 10 anos e 2 dias nós estávamos aqui nesse altar, aonde eu falei que eu iria fazer de um tudo para te fazer feliz, que eu ia devolver céus e terras para que isso acontecesse. E a maior prova disso tudo são as nossas 2 bênçãos. Infelizmente ou felizmente, Deus sabe, graças a Ele, graças a Deus por nós termos tido Helena, aonde Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, e onde nós em momento algum murmuramos, nós em momento algum dissemos que Deus não estava no controle das nossas vidas, em momento algum nós dissemos que, ou eu disse que você não servia para ser mãe, ou você disse que eu não servia para ser pai. Nós nos cuidamos, assim como eu havia prometido para você, cuidar de você, honrar o nosso casamento, fazer de um tudo para que a gente vivesse feliz. Isso nós temos feito. E aqui eu quero reafirmar, diante da igreja dos nossos irmãos, que são parte de toda essa história, que eu continuo com o mesmo propósito, continuo com o mesmo pensamento e cada vez mais com o amor crescendo no meu coração por você. Confesso que às vezes fiquei sozinho por conta das férias, divertimento das nossas crianças, seu. Confesso que os dias, as horas, enfim,
Nada é como é quando estamos nós quatro juntos. Hoje eu não posso falar assim: Thaís, eu vou cuidar de você. Thaís, eu vou cuidar da nossa casa. Thaís, eu vou ser o seu marido. Eu vou te dizer: Thaís, eu vou cuidar de vocês. Com as bênçãos de Deus sobre o amparo do nosso Deus, debaixo da santa mão do Senhor, diante daquilo que Ele quer para nossas vidas, diante daquilo que Ele determinou que nós vivêssemos. Nós estamos vivendo há 10 anos. Há 8 praticamente nós temos Heitor, há 6 nós temos Ellen. E a cada ano de Ellen é um ano mais de vida seu que eu comemoro, porque eu e Deus sabemos o que nós passamos. Eu e Deus sabemos o que eu vi acontecer. E eu vi também o Senhor me devolver você. Assim como Ele me deu, Ele me devolveu. Ele não levou, porque assim era a vontade dEle. E hoje, a cada mais um ano de Ela, é mais um ano de Thaís. Eu tenho contado assim. Thaís vive novamente há 6 anos. E eu pretendo cuidar de você, fazer de um tudo, para que a gente continue vivendo do jeito que nós vivemos, com as nossas crianças, amando Heitor, amando Hebe. Não chora, senão eu vou chorar mais ainda. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê alegria, e que o Senhor continue sendo o nosso farol, o nosso rumo, para que a gente continue vivendo em família, felizes, amando um ao outro, respeitando um ao outro. Graças a Deus, a gente não precisa pedir paciência ao Senhor, porque nós temos paciência um com o outro. Nós nunca nos aborrecemos, nós nunca ficamos de uma forma que viesse a estar errado. E assim, nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor nas nossas vidas. O Senhor se fez presente na vida de Ellen, o Senhor se fez presente na sua vida. Eu vi, o momento que a médica disse: o senhor tem que escolher entre uma e outra. O senhor não vai sair daqui com as duas. O senhor só tem direito, como dizem nos restaurantes, você tem direito, o seu prato está ali. Você tem direito a 2 pedaços de carne só. E a médica falou assim para mim, desse jeito, com essa frieza: o senhor se prepara, porque o senhor só tem direito a levar uma. O senhor só vai levar uma daqui. E eu olhei para ela e falei assim: tu é Deus? Ela se assustou. Falei: você é Deus? Perguntei para ela por 3 vezes se ela era Deus. E ela ficou sem saber o que dizer. Eu falei: então vai lá e faz o teu trabalho. Vai lá e faz o teu trabalho. E ela falou: o senhor vá ciente de que o senhor vai ter que escolher e levar uma só daqui. Eu falei para ela: se Deus quiser, vai ser assim. Mas eu não acredito, porque você não é Deus. E graças a Deus, estão aqui você, Ellen, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E que o Senhor continue nos abençoando, o Senhor continue nos guardando. Eu quero colocar essa aliança no teu dedo. Não como sinal de que eu quero corrigir alguma coisa. Eu quero reafirmar aqui diante dos meus irmãos, diante de Deus, que eu te amo, que eu quero viver o resto da minha vida do seu lado, e que todas as adversidades que vierem a
acontecer, que possam vir a causar algum desconforto, que nós possamos estar sempre com o Senhor à frente de tudo e que Ele possa estar nos abençoando e nos dando discernimento, entendimento, amor e muita alegria para continuar a nossa caminhada. Eu te amo. Ela me perguntou se podia beijar. Eu digo, uma beija todo dia, 10 anos. Não dá para esperar um minutinho. Eu estou aqui como se fosse no primeiro, né? Se ele estivesse no casamento. Estou assim, nervosa. Mas eu vou ler, que eu não consigo falar. Aqui estamos nós de novo, diante de Deus e da igreja, com testemunho. Fala que eu vou mudar. Mais um ano de matrimônio. Completamos 10 anos de casados. São bodas de zinco, um metal conhecido por ser maleável e pela capacidade de proteção pela corrosão. E hoje estamos aqui, mais uma vez, porém um pouco diferente, com nossos frutos, com mais experiência, com uma dose a mais de amor, companheirismo, carinho e outras coisas. Continuo com vergonha de usar o microfone, que detesto ouvir minha voz, mas que tenho coragem só para dizer que eu te amo muito mais. Que viria assim, muito feliz. Deixa ela voltar no teu. Você é um da conta. Me diz uma coisa. Na primeira mensagem, até ela diz assim. Eu fiquei tentando fazer as contas aqui. Sim. Oi. Quantos dias? Não, na primeira mensagem é para você. Precisa ser certinho, não? Setembro de 2014, mais ou menos dia 20, 22 de setembro de 2014. O meu beijo foi 7 de dezembro de 2014. E 5 foi 5 de janeiro de 2015. Isso é mais ou menos 4 meses para você receber o sim e receber o primeiro beijo. E já ia abraçar ela e receber o beijo agora? Agora ela pode beijar a sua mão. A sua mão. Para tirar foto, cara. Tirou foto? Tá gravando? Agora você pode beijar, que a coisa é sua. Abraçou. Eu quero pedir a você que ergue as suas mãos aí onde você está. Qual é os dois? Cadê esse? Vamos, não só eu,